Bom, chegamos na semana da grande final da Copa do Brasil de 2025. De um lado, o Corinthians, do outro, o nosso Vasco da Gama. E o clima já está elétrico. Totalmente. É aquela final que vai além do esporte, né? Paralisa duas torcidas gigantescas. Exato. E o nosso objetivo aqui é justamente ir além do óbvio, do que acontece em campo. As fontes que a gente analisou, elas dão um panorama muito completo. Vamos mergulhar na guerra de bastidores pelos ingressos, no peso de um histórico que parece, sei lá, roteiro de filme, e na situação real do Vasco para esse primeiro jogo. Perfeito. É um confronto de gigantes com narrativas que se arrastam há décadas. E a nossa conversa hoje vai tentar desvendar um pouco dessas tensões, e o ponto de partida é ideal, porque a batalha ela começou muito antes da bola rolar. Começou na fila, né? Exato. Na fila por um lugar no estádio. Ok, vamos começar por aí então. A logística de ingressos para uma final é sempre um drama, mas aqui parece ter uma camada a mais. As fontes dizem que a venda para a torcida do Vasco para o jogo de amanhã, na Neoquímica Arena, começou hoje. Hoje, às 4 da tarde. Ou seja, agora mesmo tem torcedor vascaíno atualizando a página do sócio gigante sem parar. E é uma corrida por pouquíssima coisa. Para esse primeiro jogo, a carga pro Vasco foi de 2.500 ingressos. Só isso? Só. Pro tamanho da torcida do Vasco, isso some em minutos. Mas o ponto que as fontes mais destacam é a negociação pro jogo de volta, no Maracanã. Aí a conversa foi bem diferente. Eu vi isso e achei bem interessante. No início, o Corinthians teria 3.000 ingressos no Rio, mas o presidente do clube, o Osmar Stabile, entrou na jogada e Conseguiu mais 1.000. fechou em 4.000. Exato. Mas a minha pergunta é, isso é uma vitória de negociação ou o Corinthians, na verdade, ainda saiu perdendo? Essa é a pergunta-chave. Porque se a gente for olhar friamente o regulamento, o artigo 98 do RGC da CBF é claro. O visitante tem direito a até 10% da capacidade do estádio. E o Maracanã são quase 80.000 lugares. Exatamente, 78.000, 10% seriam 7.800 ingressos. O Corinthians conseguiu 4.000, o que dá um pouco mais de 5%. Ou seja, Ou seja, na letra fria da lei, eles conseguiram metade do que poderiam pedir. peraí, então por que o Corinthians aceitaria isso? Por que não bateu o pé e exigiu os 10%? Parece uma concessão muito grande para uma final. Porque no futebol brasileiro, especialmente em finais assim, com clubes gigantes, o regulamento vira um ponto de partida para um acordo de cavalheiros, sabe? Entendi. O que as fontes sugerem é que é um jogo de xadrez político. Um clube cede aqui para garantir um tratamento parecido no futuro. É uma negociação que pensa não só nesse jogo, mas na relação a longo prazo. Então, a vitória do Stabile foi, na verdade, um controle de danos. Exato. Ele conseguiu um melhor acordo possível num cenário onde a regra dos 10% é tratada mais como uma sugestão. Enquanto essa briga de bastidores acontece, a torcida do Vasco dá a sua resposta, né? Uma das fontes que a gente viu traz a parcial de vendas para o Maracanã. E é impressionante. Na tarde de hoje, já eram 30.000 ingressos vendidos. 30.000. Isso demonstra uma confiança, uma mobilização que parece ignorar completamente esse histórico que a gente ainda vai discutir. Pro vascaíno, o futuro é mais forte. E é um futuro caro, né? As fontes também mostram os preços lá em São Paulo e os valores vão de R$ 120 a quase 1.990. E ainda tem a biometria facial obrigatória. Ir a uma final hoje exige um planejamento financeiro, tecnológico, que acaba excluindo muita gente. Pois é, mas bom, essa batalha fora de campo já diz muito. Agora a gente precisa entrar no que acontece lá dentro, no peso que a história coloca nos ombros desses jogadores. E pro lado do Vasco, esse peso parece ser de chumbo. Os números são E assustadores. são. Corinthians e Vasco já se enfrentaram em 5 mata-matas. 5! E o Corinthians venceu todos os 5. 100% de aproveitamento. Não é uma vantagem, é um domínio absoluto. Isso cria um fantasma, né? Que entra em campo junto. É um retrospecto brutal. Vamos passar por eles, porque não são só jogos, são capítulos que moldaram essa rivalidade.
Começou lá em 95, né? Na semifinal da Copa do Brasil. Isso, o Corinthians já tinha vencido no Rio por 1-0 e na volta... A volta... A volta foi um massacre. Um 5-0 no Pacaembu. Foi um placar que humilha, que deixa uma cicatriz. Para uma geração de vascaínos foi o primeiro grande trauma. E era só o começo. Mal sabiam eles. Porque 5 anos depois, em 2000, veio talvez o capítulo mais doloroso de todos. A final do Mundial de Clubes. No Maracanã. Palco lotado, o Vasco com Romário e Edmundo, o Corinthians com Marcelinho, Rincon. Era para ser a consagração do Vasco em casa. Era o roteiro perfeito para o Vasco, né? Mas o jogo foi tenso, travado, 0-0, foi para os pênaltis. E aí? E aí o futebol mostrou seu lado mais cruel. A cobrança decisiva cai justamente no pé do Edmundo, o animal, um dos maiores ídolos da história do clube. E ele erra. Ele isola a bola. A imagem dele parado, desolado no gramado do Maracanã, enquanto o Corinthians comemorava, é uma das mais tristes da história do Vasco, sem dúvida. É o peso simbólico gigantesco. O seu maior ídolo falhando no momento mais importante, na sua casa. E o retrospecto continuou depois. Sim, teve 2006, 2009... Mas para mim, o ápice desse drama, o momento que selou essa freguesia, foi em 2012, quartas de final da Libertadores. Ah, 2012. Esse confronto foi diferente. Não foi goleada, não foi erro em pênalti. Foi um momento de pura agonia. Depois de um 0-0 em São Januário, o jogo da volta no Pacaembu estava tenso, se encaminhando de novo para os pênaltis. E aí acontece o lance. O contra-ataque. O contra-ataque mortal para o Vasco. Diego Souza arranca, sozinho, cara a cara com o Cássio. Não tinha ninguém. Era o gol. Era o gol da classificação. O gol que quebraria o tabu, que mudaria a história. E o que acontece ali define não só aquele jogo, mas a década seguinte para os dois clubes. O Cássio faz uma defesa com a ponta dos dedos, quase um milagre. Minutos depois, o Paulinho sobe e faz o gol do Corinthians. Aquela defesa não só classificou o Corinthians. Não. Aquela defesa criou o Corinthians campeão da Libertadores e do mundo. Deu ao time uma casca, uma sensação de que eles eram imbatíveis. E para o Vasco o efeito foi o oposto. A confirmação de que contra o Corinthians nem o destino parecia ajudar. A questão que fica é, como um elenco agora em 2025 lida com isso? Pois é, eles jogam contra o time atual ou contra o fantasma do Edmundo, contra a defesa do Cássio. Exato. As fontes indicam que a comissão técnica está tentando blindar o grupo disso. A orientação é não usar as palavras tabu, freguesia. É uma tentativa de tratar o jogo como um evento isolado. Mas isso é quase impossível. É uma batalha difícil. A imprensa, a torcida, tudo ao redor respira esse histórico. E essa pressão toda recai sobre os jogadores que entram em campo amanhã. O que a gente sabe sobre a condição do time do Vasco para esse primeiro jogo? O clube divulgou os relacionados hoje e confirma alguns problemas. Tem os desfalques mais antigos, Adson e Jair. Que o time já se acostumou a jogar sem. Isso. Mas a ausência mais sentida para essa final, sem dúvida, é a do lateral esquerdo Lucas Piton. Lesão no joelho, tá fora. E a falta do Piton gera um efeito dominó tático, né? Ele é uma das principais válvulas de escape do time. Quem joga? A tendência é a manutenção do que foi feito na semifinal. Improvisar o uruguaio Puma Rodrigues na esquerda. Que é lateral direito. Exatamente. E isso levanta uma questão tática gigante. O Corinthians em casa com certeza vai forçar o jogo por ali, para testar um jogador fora de posição. É o ponto vulnerável do Vasco. Mas o futebol adora uma ironia, né? Foi justamente o Puma, o improvisado, que virou herói na semifinal. Exatamente. Ele bateu o pênalti decisivo que colocou o Vasco na final. Isso cria uma narrativa de superação, da confiança. Para o torcedor, é um sinal de que ele tem personalidade. Uhum. Mas uma coisa é um pênalti. Outra coisa são 90 minutos marcando um atacante veloz do Corinthians. Então, o objetivo do Vasco para amanhã é, basicamente, sobreviver. Sair de São Paulo com um resultado que mantenha a final aberta. É o jogo de xadrez pragmático. Um empate em Itaquera vai ser comemorado como uma vitória. Uma derrota por um gol de diferença, embora amarga, é um resultado vivo. O grande objetivo é levar a decisão, de fato, para o Maracanã no domingo.
onde eles apostam tudo na força de mais de 70 mil pessoas. Para finalmente virar essa página da história. Ok, vamos juntar as peças então. Temos uma final monumental, fora de campo, uma guerra por ingressos, dentro de campo, um histórico de 100% de aproveitamento do Corinthians que cria uma pressão imensa sobre o Vasco. E no presente, um time vascaíno que chega com desfalques importantes, mas que aposta tudo na superação e principalmente na força da sua torcida. E aí a gente conecta tudo, né? Exato. Se conectarmos os pontos, a conclusão é fascinante. A grande arma do Vasco para lutar contra o peso da história é a mobilização da sua torcida. Aqueles 30 mil ingressos vendidos em horas, essa é a energia que o clube acredita que pode equilibrar a balança. A paixão de 2025 contra os traumas do passado. Exatamente. A energia do Maracanã como o antídoto contra a estatística. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Para quem nos ouve, esse retrospecto de 100% do Corinthians, isso é só um dado estatístico, uma curiosidade, ou se transforma num fator psicológico real que entra em campo? E do outro lado? Do outro lado, toda essa expectativa da torcida vascaína, essa mobilização gigante para o Maracanã depois de 14 anos, essa energia toda vai ser o combustível para quebrar o tabu ou, dependendo do resultado de amanhã, pode virar uma pressão extra, uma ansiedade que joga contra o próprio time?